No extremo norte do planeta, longe das cidades agitadas e dos centros urbanos aquecidos, estende-se uma vastidão branca e silenciosa, o Reino Gelado da Sibéria. Esta imensa região, que ocupa cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados, é um dos lugares mais frios e inóspitos da Terra. Aqui, o inverno parece eterno. Por meses, o sol pouco se ergue acima do horizonte e as temperaturas caem facilmente para além dos 40 graus negativos. O vento cortante percorre as planícies geladas, desenhando esculturas de neve e gelo que desafiam a imaginação. A Sibéria é, acima de tudo, uma terra de extremos. O solo, chamado de permafrost, permanece congelado durante o ano inteiro, formando uma camada impenetrável que esconde segredos de eras passadas. Esse solo congelado cobre aproximadamente 65% do território russo, moldando a vida de quem ousa habitá-lo e protegendo em seu interior histórias pré-históricas de animais grandiosos e criaturas microscópicas. O permafrost é a fundação não apenas da paisagem, mas também do passado e do futuro desse reino gelado. Mas nem sempre foi assim. Milhares de anos atrás, em uma era em que mamutes lanosos vagavam pelas tundas e leões das cavernas caçavam nas estepes, a Sibéria era palco de uma fauna extraordinária. Os ossos desses gigantes ainda repousam sob o gelo, preservados pelo frio absoluto. De tempos em tempos, o gelo cede e a Terra devolve ao mundo os vestígios de seus antigos habitantes. Recentemente, o derretimento acelerado do permafrost trouxe à tona um bebê mamute de 50 mil anos. Sua pele, pelos e até mesmo parte de seus órgãos internos permaneceram intactos, como testemunhas silenciosas de uma era perdida. O degelo, porém, não revela apenas os grandes mamíferos. Criaturas microscópicas, como os rotíferos bedeloídeos, também despertam de seu sono milenar. Em 2021, cientistas russos conseguiram reanimar um desses organismos, que permaneceu congelado por 24 mil anos. Pequenos demais para serem notados a olho nu, eles desafiam as noções sobre os limites da vida e da sobrevivência. Em seu mundo congelado, esses seres desenvolveram estratégias que lhes permitiram resistir ao tempo, ao frio e à ausência total de luz. Porém, nem todos os segredos do permafrost são inofensivos. À medida que o aquecimento global acelera o degelo, cientistas alertam para a possibilidade de antigos vírus e bactérias, adormecidos há dezenas de milhares de anos, voltarem à superfície. Em 2024, especialistas chamaram atenção para vírus congelados há 48 mil anos na Sibéria, capazes, potencialmente, de provocar novas pandemias. O Reino Gelado, que por tanto tempo foi um cofre seguro para o passado, pode agora se tornar uma ameaça para o presente e o futuro. A paisagem siberiana é marcada por contrastes. No inverno, a neve cobre tudo, e o silêncio só é rompido pelo som distante dos trenós puxados por cães ou pela passada tímida de um alce cruzando a floresta. No verão, quando o sol se faz mais presente, a tundra floresce e milhões de insetos preenchem o ar. Pequenas comunidades indígenas, como os iacutos, vivem em harmonia com esse ciclo implacável. Eles aprenderam a ler os sinais da natureza, a caçar e pescar no tempo certo, a construir casas adaptadas ao solo congelado. São, de fato, os últimos sobreviventes desse reino gelado. A cidade de Yakutsk, considerada a mais fria do mundo, é um exemplo impressionante de resiliência humana. Erguida sobre o permafrost, Yakutsk desafia a lógica das grandes cidades. Seus prédios precisam de fundações especiais para não afundarem quando o solo descongela. As estradas, muitas vezes, racham e precisam de constantes reparos. Os moradores se adaptaram. No inverno, cobrem-se com peles de animais e mantêm estoques de alimentos e combustível para suportar as longas noites geladas. Entretanto, o reino gelado da Sibéria está mudando rapidamente. O aquecimento global já transformou partes da paisagem, criando lagos onde antes havia apenas tundra seca e liberando metano do solo, o que por sua vez acelera ainda mais o aquecimento. As mudanças afetam diretamente as comunidades locais, que veem suas casas e infraestruturas ameaçadas por rachaduras e desmoronamentos. Além disso, a fauna enfrenta desafios inéditos. Renas e lobos precisam adaptar seus hábitos de migração, e algumas espécies correm o risco de desaparecer. O derretimento do permafrost é uma janela para o passado, mas também um alerta para o futuro. Cada vez que um mamute ou um leão das cavernas emerge do gelo,
Aprendemos mais sobre a vida na Terra há milhares de anos. Cada vez que um vírus ou bactéria é identificado, renovamos nosso entendimento sobre os riscos que enfrentamos. O reino gelado da Sibéria, com seu silêncio imponente e sua beleza severa, é ao mesmo tempo um repositório de memórias e um laboratório vivo dos efeitos das mudanças climáticas. Os últimos sobreviventes desse reino não são apenas os animais e plantas que desafiam o frio, mas também as pessoas que, geração após geração, aprenderam a coexistir com a natureza extrema. São pescadores que atravessam o gelo em busca de salmão, pastores de renas que seguem rotas ancestrais e crianças que brincam com trenós sob o céu azul escuro do inverno. São cientistas, exploradores e aventureiros que se arriscam nessas terras em busca de respostas para perguntas antigas e novas. O reino gelado da Sibéria nos lembra da fragilidade e da força da vida. Em meio ao frio absoluto, à escuridão e ao isolamento, existe uma persistência quase inexplicável. Animais como o lobo siberiano, o urso pardo e o tigre siberiano continuam a patrulhar as florestas, enquanto aves migratórias cruzam milhares de quilômetros para nidificar nas margens dos lagos descongelados. E os humanos, adaptando tradições milenares à modernidade, seguem resistindo. À medida que o permafrost continua a derreter, o futuro do reino gelado permanece incerto. O que mais será revelado? Que descobertas ainda nos aguardam sob o gelo? E, sobretudo, estaremos preparados para enfrentar os desafios que emergem desse passado congelado? No coração da Sibéria, o tempo parece se mover diferente. O passado, o presente e o futuro se entrelaçam sob o manto branco do inverno. O reino gelado, com seus mistérios e perigos, continua sendo um dos últimos grandes desafios do planeta, guardião de uma história que ainda está sendo escrita. E enquanto houver vida, seja nas formas mais grandiosas ou nas mais microscópicas, haverá sobreviventes nesse vasto, silencioso e fascinante mundo de gelo. A última esperança. Fuga ou renascimento. Introdução. O eco da última era. O reino gelado da Sibéria já foi um império subterrâneo e brilhante, escondido sob as vastas camadas de gelo eterno. Por gerações, seus habitantes resistiram ao avanço do frio com tecnologia rudimentar, sabedoria ancestral e laços profundos com a terra que os moldou. Mas agora, mesmo essas defesas estão falhando. O núcleo geotérmico que aquecia as últimas cidades está se apagando. As reservas genéticas de alimento foram contaminadas por uma praga congelada há milênios. E as criaturas das trevas, mutações nascidas do gelo e da radiação esquecida, caçam tudo o que respira. Neste cenário apocalíptico, resta uma única escolha aos últimos sobreviventes: fugir ou renascer. O mito da Terra Quente. Durante séculos, contos foram passados oralmente pelos mais velhos. Um lugar além das montanhas cinzentas, para onde os ventos não alcançam e onde o sol ainda brilha. A Terra Quente. Alguns acreditam ser apenas um mito, um consolo para crianças que tremem à noite. Outros, uma verdade ancestral escondida por reis e generais para manter o povo submisso. Agora, diante da extinção, essa lenda ressurge com força. Um mapa antigo, descoberto sob o templo congelado de Rinska, revela uma possível rota até essa terra. Mas a jornada atravessa territórios devastados, mares congelados e domínios controlados por tribos hostis e criaturas ancestrais. Os escolhidos da Aurora. Um grupo heterogêneo é formado. Guerreiros endurecidos, uma jovem cartógrafa com memória eidética, um ex-sacerdote que diz ouvir a voz do gelo e uma criança que sobreviveu sozinha ao deserto branco por mais de um mês. Algo considerado impossível. Eles são chamados os escolhidos da Aurora, não por serem os mais fortes, mas por carregarem dentro de si a centelha que pode reacender a humanidade. Fé, compaixão, coragem e curiosidade. Sua missão: encontrar a Terra Quente ou uma forma de restaurar o que restou do reino. O dilema central: fugir ou renascer. À medida que a jornada avança, o grupo enfrenta decisões morais cada vez mais difíceis. Algumas descobertas indicam que talvez a Terra Quente não exista mais, ou nunca tenha existido. Outras revelam tecnologias antigas que poderiam reativar os centros energéticos do reino e permitir um renascimento, mesmo nas profundezas do frio. Mas o custo seria enorme. Para isso, seria necessário sacrificar os últimos recursos, talvez até vidas, e enfrentar entidades adormecidas sob o gelo.
Guardiões antigos de eras esquecidas, que não permitirão a reativação do mundo sem sangue derramado. O grupo se divide. Alguns acreditam na fuga como única salvação. Outros insistem no renascimento, mesmo que envolva o risco total da extinção. A criança e a escolha final. A decisão final recai sobre a criança, chamada Sarka, que parece ter uma ligação misteriosa com o próprio gelo. Seus sonhos são visões de eras passadas, de civilizações perdidas e de um futuro bifurcado. Em sua inocência, ela compreende o que os adultos não conseguem ver, que fugir sem entender as causas da queda levaria à repetição do ciclo em outro lugar. Mas renascer exige aprender, perdoar, sacrificar. Sarka encontra um antigo artefato no coração do abismo de Fiaka, um gerador biotérmico capaz de revitalizar a terra ao redor, derretendo o gelo em centenas de quilômetros. Mas para ativá-lo, é necessário um vínculo de sangue com os reis do passado, o que ela, sem saber, possui. Epílogo: a aurora da escolha. No final, Sarka ativa o artefato. A primeira luz do sol toca o gelo após 1000 anos. Um novo ecossistema começa a surgir. Os que decidiram fugir partiram, mas suas histórias desapareceram nas nevascas do tempo. Os que ficaram, guiados por Sarka, iniciam o renascimento do Reino Gelado, não como um império, mas como uma comunidade unida pela sobrevivência e pela memória. Assim, a última esperança não foi apenas um lugar ou uma fuga, mas uma escolha entre desistir ou evoluir, entre repetir os erros antigos ou aprender com o frio.